Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Karen, sou professora de Sociologia, estarei com vocês nesse pré-ENEM. Sejam todos muito bem-vindos, tá? De início eu já coloquei aqui uma frase que está na hora de acreditar na sua jornada e nem pense em desistir, viu pessoal? Desistir não é uma opção. Então vamos à nossa primeira aula. De início, pessoal, fiz aqui uma introdução bem rapidinho, tá? Mas vocês têm na apostila de vocês o que eu resumi aqui no slide, tá pessoal? Então, mas de início mesmo o que é a sociologia? A sociologia é o estudo científico da sociedade, dos fenômenos sociais, tá? Ela surge ali por volta do século XVIII, mas ela só foi nomeada no século XIX, quando Auguste Comte, que é esse cara aqui, ele que vem de berço da modernidade, ele tenta vir com esse espírito científico de analisar a sociedade de uma forma científica, de uma forma mais objetiva, tá? Então, por esse motivo, Auguste Comte, ele é considerado o pai da sociologia, mas muita calma nessa hora, viu? Vocês vão achar muitos pais da sociologia ainda, viu, pessoal? Então, no livro de vocês tem um pouquinho sobre ele e eu vou pedir também para vocês estudarem um pouquinho sobre ele, tá? Que é bem importante. Mais pra frente, pessoal, até se vocês quiserem acompanhar na apostila de vocês, tá? A gente vai ter ali um pouquinho sobre o socialismo utópico, tá, pessoal? Eles aqui, ó, que defendiam a ideia de promover a transformação da sociedade de uma forma mais pacífica, em busca da igualdade. Possuiu fortes influências do pensamento de Jean Jacques e dos iluministas, tá? Então, ali a gente vai ter um pouco. Coloquei a foto dos três aqui, tá? Do Conde, tá? Tem o Charles e o Robert, né? E aí, pessoal, eu coloquei aqui essa imagem para vocês, que se trata da obra, tá? Essa aqui é uma obra que ela ficou bem conhecida, chamada Obra Utopia, tá? Que ela retratava basicamente como se fosse uma sociedade que idealizava uma sociedade perfeita, uma sociedade ideal. Mas eles receberam muitas críticas, viu, pessoal? Esses autores socialistas aqui, eles receberam muita crítica porque eles descreviam muito de como seria a sociedade ideal, mas ele não falava como que fazia para poder alcançá-la. Então eles começaram a receber muita crítica, viu, pessoal? Na página 8 da apostila de vocês vão poder saber um pouquinho sobre eles, tá? E é bem importante que vocês leiam também sobre eles. Eu coloquei aqui para vocês, tá? A foto da obra, a Utopia, mas vocês também podem pesquisar na internet, não ficou tão legal a imagem para vocês verem de fato como ela é, tá? Seguindo, que eu fiz um breve resumo, coloquei os autores clássicos aqui da sociologia, tá, pessoal? Na apostila de vocês também tem, falamos sobre eles. O Augustin está aqui, que é considerado o pai da sociologia, né? Logo, a gente também vai ter o Marx, tá? A gente tem o Durkheim e a gente tem o Marx, tá? A apostila de vocês fala um pouquinho sobre eles. É importante sim estudar sobre eles, tá? Porque eles são os autores clássicos, né? Como eu falo aqui, eles são autores clássicos, então é importante estudar sobre eles, tá? Eles têm ideias e pensamentos diferentes, tá bom, pessoal? Então é bem importante estudar sobre eles, tá? Na página 9 e 10 vai falar um pouquinho sobre eles, mas eu falo para vocês, tá? Aprofundar um pouquinho o estudo de vocês sobre eles, tá? Além da apostila. Então, na página 11 vai ter ali uma atividade para vocês fazer, tá? Então, vocês podem realizar essa atividade ali, que fala um pouquinho sobre eles, faz umas perguntas também importantes, tá bom? Eles são bem importantes, tá? Ali dentro da sociologia. Pessoal, agora de fato a gente vai entrar num assunto que vem caindo, né? É um conteúdo que cai bastante na prova do Enem, então é algo que a gente vai falar. Eu vim aqui na minha página, vocês também têm aí, tá? Na página de vocês, na página 49, vocês têm que vai falar um pouco sobre a cultura, tá, pessoal? Então é importante estudar, a gente vai ter
Ali eu falo que a gente vai ter ali alguns assuntos que caem na prova, né? Alguns assuntos que a gente... E hoje a gente vai falar um pouco sobre as relações culturais, né? Então, na página 49 de vocês, do livro de vocês, vocês vão ter um resumo ali de entrar nesse conceito da cultura, né? Então vamos lá, gente. Mas o que de fato que é a cultura? Ah, vocês vão falar para mim, prof, cultura é aquela pessoa que viaja, prof, aquela pessoa que lê um livro, aquela pessoa que conhece vários países. Essa pessoa, ela é culta. A gente tem disso, né? Mas não é bem assim. Na realidade, todo mundo tem cultura, pessoal, tá? Todo mundo é culto, tá? Então vamos lá. Mas o que é a cultura? Aos olhos da sociologia, a cultura é tudo aquilo que resulta na criação humana, tá? São ideias, artefatos, costumes, leis, crenças, morais, conhecimentos adquiridos a partir do convívio social, tá? Só o homem possui uma cultura? Seja a sociedade simples ou complexa, tá? Todas possuem suas formas de expressar, pensar, agir e sentir. Portanto, todos têm a sua própria cultura, tá? O seu modo de vida, tá? Ali não existe uma cultura melhor que a outra, todo mundo tem a sua cultura, tá? Então não existe uma cultura inferior ou melhor, tá? Ou superior, mas a gente tem culturas diferentes, tá? Hoje, o nosso país, né, em si, a gente tem uma diversidade de culturas, né? Então, isso é importante, tá, pessoal? Ressaltar que todo mundo tem cultura. A cultura, pessoal, então ali ela está presente, tá? Aqui, principalmente assim, no nosso país, ela está muito presente, tá, pessoal? Então, vamos lá, vamos voltar um pouquinho para vocês entenderem, né? Aqui a gente tinha os indígenas, aí chegou os alemães, os portugueses, italianos, os negros africanos, e foi ficando, cada um foi deixando um pouco da sua cultura, né? Hoje, dentro do Brasil, são diversas, né? A gente tem uma diversidade de culturas dentro do Brasil. Então, assim, pessoal, um outro exemplo, o carnaval. O carnaval é uma cultura que é no país todo, né? A gente tem essa cultura do carnaval, mas em cada estado se comemora, se festeja de uma forma. No Rio de Janeiro a gente vai ter ali os carros alegóricos, né? Aquelas coisas lindas, maravilhosas. Já ali na Bahia a gente vai ter quem? O Léo Santana também. Mas a gente vai ter ali já uma outra forma deles ver o carnaval, né? Ali em Recife a gente vai ter o quê? O frevo. Então, e todo mundo está comemorando o quê? Um único símbolo, que é o quê? O carnaval, mas todo mundo vai ter uma cultura, uma forma diferente de comemorar, tá? Aqui no Mato Grosso a gente tem o quê? O raspeado. E assim por diante, pessoal. Então, cultura, pessoal, ela tem sua diversidade, tá? Um exemplo também, vamos supor que a sua família tem uma cultura de sentar todos os domingos e almoçar todo mundo junto, conversar e fazer uma comida típica que é herança dos avós de vocês. Isso já é uma cultura, pessoal, tá? Eu acho que vocês também já devem ter ouvido: mas você é descendente, o seu bisavô era italiano e a sua avó era da Argentina. Então, pessoal, então são culturas que vai passando, né, de família para família e ficam, pessoal, tá? E ficam, tá? Então, cultura é algo que cai muito, tá? Na prova do Enem e a gente vai se aprofundar mais também nesses assuntos, tá? Que eu fiz um breve resumo, até porque nossa aula é um pouquinho curta, né? Então a gente tem que dar uma resumida. Então eu vou pedir para vocês ler, tá? A página 49 até a página 52, tá? Que fala um pouquinho ali sobre os conceitos de cultura, pessoal, tá? Então é importante a gente estudar sobre cultura, tá? Então vamos lá, pessoal. A pergunta: o povo Cambeba é o povo das águas. Os mais velhos costumam contar que o povo nasceu de uma gota de água que caiu do céu em uma grande chuva. Nessa gota
estavam duas gotículas, o homem e a mulher, por essa narrativa e cosmologia indígena de que nós somos o povo das águas e que o rio nos tem fundamental importância, diz a Márcia Cambeba, mestre em geografia e escritora. Todos os dias ela ia com seu pai observar o rio, lá em silêncio, e antes que tomassem para si a palavra, era interrompida. Ouço o rio, o pai dizia. Depois de cerca de 2 horas, ao ouvir as águas dos solimões, ela mergulhava. Confie no rio e aprenda com ele. Fui entender mais tarde, com os meus estudos e vivência, que meu pai estava me apresentando a sabedoria milenar do rio. Tá? Então, ali na pergunta, ele vem querer saber. Pelo descrito no texto, o povo cambeba tem o rio como? Alternativa A, objetivo tombado. Alternativa B, herança religiosa. Alternativa C, cenário bucólico. Alternativa D, riqueza individual. E alternativa E, patrimônio cultural. Qual é a alternativa certa, pessoal? Se hoje fosse a prova do Enem de vocês, qual alternativa vocês colocariam? Pessoal, se vocês respondessem patrimônio cultural e afetiva, a resposta estaria certa, tá? Então, ela trata-se ali ela fala dos rios, né? Então, é um patrimônio, tá? Os rios nossos são um patrimônio nosso, tá? E afetiva porque ela lembra do pai dela, do que o pai dela dizia para ela, tá, pessoal? Então, quando vocês lerem o enunciado, se vocês quiserem, tiver vontade de sempre grifar as partes importantes do que vocês estão lendo, vai facilitar muito na hora da resposta, pessoal, ok? Então, pessoal, por hoje é só, viu? Então, obrigada por participar, obrigado por essa aula, viu, pessoal? E até a próxima!